running 'cause a winner don't quit on themselves. Meu nome é Tainá Gomes, eu sou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe e também estudante de teatro na Escola de Artes de Aracaju, a Valdice Teles, e hoje, a convite da Liga de Direitos Humanos e Democracia da UFES, eu estou aqui para responder uma pergunta muito importante. Movida pelos meus sentimentos, pelas minhas experiências em vida e também na própria universidade, eu decidi escrever um textinho para responder essa pergunta e eu estou aqui hoje para compartilhá-lo com vocês. Por que a luta antimanicomial é uma luta por direitos humanos? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que convida a outra para entrar em cena, que é a seguinte: por que defender a luta antimanicomial e os direitos humanos é também urgente e necessário para conseguirmos reinventar os valores presentes na nossa sociedade? A luta antimanicomial foi e é, porque ela ainda não terminou, também um processo de desconstrução de diversos valores sociais que impregnam a maneira como nós enxergamos saúde. O conceito de saúde, inclusive, é muito mais amplo do que pensamos, e envolve não apenas aspectos relacionados à nossa biologia corporal, como também questões que envolvem a nossa saúde social, financeira, mental, emocional. Ou seja, a nossa saúde e bem-estar depende de uma série de fatores e todos eles são atravessados pelos contextos nos quais estamos inseridos. O lugar onde a gente mora, a quantidade de comida que tem na nossa geladeira, o tipo de emprego que a gente tem, se a gente tem ou não saneamento básico, quem governa o nosso país, as condições do clima. Então, quando a gente está pensando saúde pública e políticas de saúde, é importante que a gente saiba que elas em nenhuma medida podem estar desassociadas dos contextos políticos, culturais, históricos e econômicos dos quais elas fazem parte. Se a gente parar para pensar o cuidado em saúde mental e a própria construção da loucura, a gente vai perceber que é uma construção que parte de um lugar que também estava muito ligado à moral e aos valores de uma determinada época. Ou seja, o que essa sociedade pensava, o que ela exigia, como que ela enxergava esses corpos nas suas diferentes existências. E podemos notar isso reparando, por exemplo, quais pessoas eram internadas nos manicômios inicialmente. Pessoas diversas, que também estavam ali por motivos diversos. Existiam sim aquelas pessoas que tinham algum transtorno mental, mas também eram mandadas para os manicômios aquelas que desrespeitavam as leis, as mulheres que traíam os maridos, os bêbados, pessoas que tinham dívidas ou doenças sexualmente transmissíveis, uma infinidade de motivos. E, na real, essas pessoas eram abandonadas numa espécie de asilo porque eram consideradas indesejáveis socialmente e porque não existia de fato o interesse em cuidar daquelas pessoas, em entender o porquê daquelas mazelas presentes no corpo, na mente. Então, quando vamos pensar a construção da loucura, estamos pensando também uma discussão moral. E isso dizia, desde o início, de uma sociedade doente, que precisava ser revista, que precisava entender, inclusive, a responsabilidade do Estado no desenvolvimento daquilo que a própria sociedade considerava doenças ou comportamentos doentios. Doenças e comportamentos estes que eram vistos como passíveis de punição e que encontravam nos manicômios estes espaços punitivos. E é por isso que quando paramos para estudar o que foram os manicômios mais a fundo, facilmente começamos a perceber como aquelas estruturas não eram vistas como espaços de cuidado. A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala, que você servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação. A verdade é que as pessoas eram tratadas de maneiras violentas. As suas subjetividades eram forjadas com muitas restrições, com tratamentos traumáticos, com silenciamento dos desejos, sonhos, interesses. Eram pessoas afastadas dos seus amigos, familiares, dos locais de trabalho, de lazer. Pessoas que não eram incentivadas a descobrir o que gostavam de fazer, de comer, de sentir, de ouvir. Pessoas impedidas de explorarem seus potenciais criativos e a sua própria humanidade. Então, além de existir um sofrimento psíquico que não pode ser negado, existia e ainda existe toda uma trama que marca de maneira muito pesada e dolorosa a existência das pessoas que possuem um transtorno mental. Imagina o que é não poder sair na rua,
não ser convidado para as festas de família por ser visto como alguém perigoso ou como motivo de vergonha. Não poder se aproximar das pessoas porque a ideia que elas têm sobre você é muito negativa. Imagina o que é viver trancafiado dentro de um lugar que te tortura. Imagina o que é não ser reconhecido como ser humano digno. Ser negligenciado em suas vontades, não poder falar por si, tomar tantos remédios a ponto de esquecer o próprio nome. Comer comida no chão, defecar no lugar que se come. Viver com os braços amarrados sem poder girar sentindo o vento tocar o próprio corpo. Tomar choque para se adequar a um comportamento que pedia apatia e silêncio. E ainda ser censurado ao querer gritar na busca de expressar a dor da própria existência. Essa era a realidade de diversas pessoas. E foi uma realidade suportada por muitos anos. E é justamente aí que entra a reforma psiquiátrica e a consequente luta antimanicomial, como movimentos importantíssimos em busca de uma mudança para essa realidade. Movimentos que dizem também de um processo de luta contínuo, de diversos setores da sociedade, como estudantes, familiares que tinham pessoas internadas nos manicômios, professores, trabalhadores que eram contrários à maneira como saúde e cuidado eram pensados, contrários à própria definição de loucura que era dada, e uma gama de outros setores sociais que se envolveram nessa onda de transformações. Foi uma busca por um cuidado em saúde mental que enxergasse e restituísse as humanidades negadas, que pensasse autonomia para aquelas pessoas, liberdade, felicidade, garantia de direitos e a desconstrução dos valores sociais que aprisionavam e ainda aprisionam os indivíduos em diagnósticos e processos de adoecimento. Tinha um pavilhão de criança aí na FEMIG, eu ficava lá. A gente tomava injeção de impregnar, o corpo da gente ficava todo torto assim, ó. Ficava todo torto. A gente fazia a força para descer o braço assim, não conseguia, doía muito. Dava choque lá. A gente ficava no pátio lá pelado. Ficava na cela pelado também. Jogava água na cela, a gente ficava dentro da água na cela. Ficava apanhando lá. Então, quando a gente está falando da luta antimanicomial, a gente está falando com certeza de direitos humanos. E o que acontece hoje na sociedade na qual vivemos é uma reprodução dessas lógicas e destes episódios horrorosos que marcam a história do nosso processo civilizatório, da nossa construção de sociedade. Em plena pandemia do coronavírus, no ano de 2020, um ano complicado por diversos motivos, com pessoas morrendo, nosso sistema de saúde em crise, pessoas desempregadas e tudo isso em altíssimos números, a gente acaba recebendo a notícia de que o Ministério da Saúde, no então governo do presidente Jair Bolsonaro, pretende revisar a rede de atenção psicossocial, que é a rede de cuidados em saúde mental, e encerrar programas fundamentais da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, revogando portarias que são a representação de anos de luta, por uma oferta de cuidado em saúde que buscasse autonomia, equidade, respeito, dignidade, incentivo, que buscasse entender os indivíduos a partir de suas individualidades, cuidando para ressignificar os olhares sobre estas vidas, sobre os transtornos mentais, sobre a maneira de acolher, escutar, trabalhar. Mudanças que são inclusive contra a vontade e a necessidade das pessoas que são atendidas por esses programas e que significam o retorno de uma política manicomial que focava nas restrições, nas ausências e nos silêncios. Cortes que são extremamente significativos em programas de saúde mental e que indicam um retrocesso ao modelo segregador e violador dos direitos humanos que defendemos. E é quando começamos a perceber todos esses desmontes acontecendo que passamos a entender que existe mesmo um projeto político para minar tudo o que a gente levou anos para construir. Existe um desinteresse real por essas vidas que soam menores, menos importantes. E as aspas são para afirmar que elas não são. Porque a luta antimanicomial ela é uma luta que vai pensar o cuidado para grupos vulneráveis, considerados minorias sociais, mas que são maioria em termos de porcentagem na população. A luta antimanicomial é uma luta que também é antirracista, anticlassista, anti-LGBTfóbica, antimachista e que vai pensar uma existência que seja possível para todos e todas.
Um cuidado em saúde que entenda as especificidades e que ofereça o cuidado necessário para estes grupos populacionais. É uma luta que vai fazer a gente entender, inclusive, a obrigação de um governo, o dever do Estado de suprir, de garantir à população, toda ela, qualidade de vida. A garantia do ir e vir, a garantia de uma existência minimamente pautada por aquilo que a gente merece e tem como direito. Garantia do trabalho, do lazer. E por isso mesmo ela é uma luta que é constantemente atacada, porque ela exibe o que um cuidado em saúde deve ter. Então a gente está falando também da responsabilidade de investimento no setor, de capacitação de profissionais, de melhoramento constante das estruturas e serviços ofertados e por aí vai. E eu estou falando isso para a gente pensar também a quem servem essas tentativas de desmontes na saúde pública, muitas delas, infelizmente, já efetuadas. Porque essa necessidade de prender a loucura, de cortar gastos na saúde, de asilar, de silenciar, de não enxergar, diz muito de uma sociedade, de uma mentalidade de um governo que não estão dispostos a ver e se responsabilizar pelas próprias mazelas que criam. Porque o processo de adoecimento em saúde mental, o uso abusivo de álcool e outras drogas, o processo de vulnerabilidade social e afins dizem muito de um adoecimento em sociedade. Dizem muito dos problemas que enfrentamos existindo em um país que reforça as desigualdades, que não dá assistência devida, que não oferece condições viáveis e justas de emprego para a população, que não oferece com qualidade moradia e saneamento básico, que violenta com a sua polícia truculenta, que impõe uma moral cristã sobre todos os corpos, que não revisa suas leis, que perpetua preconceitos, uma sociedade competitiva e cada vez mais individualista. Esse processo de adoecimento diz muito de uma existência que se desestrutura a partir do caos social no qual ela está inserida. Diz muito de uma sociedade que não sabe cuidar porque julga menos dispendioso isolar, abandonar, provocar esquecimento. Uma sociedade que produz a doença, mas não quer cuidar dos doentes, porque deixa de entender isso como responsabilidade sua. E eu estou falando da sociedade, mas principalmente da formação de governo que a gente tem. Governo que é eleito de maneira democrática, logo, com o aval de boa parcela da sociedade. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. E a gente tem hoje um governo elitizado, conservador, amante da lógica capitalista, que é um sistema financeiro ideológico que se alimenta das desigualdades, que é o que também nos adoece. Um sistema que se interessa e muito pelo desmonte da saúde pública, porque se eu desmonto, eu enfraqueço. E logo eu abro espaço para que os investimentos comecem a ser feitos a partir da iniciativa privada. Um governo, inclusive, convencido pela narrativa violenta, que cria na dor histórica e social de grupos tidos como minoritários uma narrativa perversa do que é chamado vitimismo, como se houvessem ganhos em existir marginalizado numa sociedade. Sociedade esta que acredita que o melhor caminho para cuidar é controlando corpos, medicalizando e prendendo. Uma outra coisa importante de ser dita é que não podemos e não queremos, como defende o atual governo, a modernização de instituições como os manicômios. Criamos modelos substitutivos como o CAPS justamente porque a gente entende o que foi o manicômio e sabe que não há o que ser atualizado ali. A gente quer e precisa querer que os manicômios e a lógica manicomial acabem e ponto. Acabamos as estruturas físicas, mas também precisamos acabar com as manicomialidades, ou seja, com as reproduções de ideias e atitudes que têm a sua origem na lógica manicomial e que nos acompanham em nossos fazeres profissionais e existências sociais. A gente precisa lembrar que garantir assistência em saúde mental, em saúde como um todo, gratuita e de qualidade, é um dever do Estado e um direito nosso. Precisamos entender que a saúde pública se constrói com o povo, porque é para o povo.
Precisamos partilhar os saberes que aprendemos, descentralizar poderes e compartilhar novas maneiras de pensar. Porque existem as narrativas criadas para nos fazer desacreditar na saúde pública e nos espaços de saúde que as nossas lutas arduamente construíram para nós. Precisamos informar a população o que são esses espaços e como esses desmontes afetam a todos e todas nós. Precisamos defender que as pessoas sejam vistas para além de possíveis diagnósticos e precisamos lutar para que elas possam existir com garantias de direito, com atenção, com respeito, com dignidade. Até mesmo porque é esse serviço de saúde que estamos construindo ou que constroem para nós que pode futuramente vir a nos atender. Precisamos defender um modelo comunitário, de base territorial, que nos ofereça cuidado onde a gente nasce e se cria, que atenda em liberdade e que entenda o que liberdade quer dizer em todas as suas possibilidades. Um modelo que enxergue os profissionais nas mais diversas categorias e os valorize. Um modelo de saúde que não queira retroceder, que não perpetue violências subjetivas, físicas, simbólicas, afetivas. Uma saúde pública que seja de qualidade de verdade. Saúde esta que é nossa. E que deve sim contar com o nosso apoio para não enxergar um fim. Porque o fim da saúde pública também é parte do nosso fim. Precisamos conseguir existir sem que o medo de não ser cuidado amanhã nos persiga hoje e sempre. Sem a culpa ou a responsabilidade de que fomos nós, os responsáveis, as responsáveis, por ver a saúde ser desmontada sem que nada fizéssemos a respeito. Precisamos respeitar e perseverar, junto à luta das pessoas que vieram antes de nós e que lutaram por todos e todas nós, para que hoje tivéssemos a saúde pública que temos, sempre em busca de melhorias, mas conquistada com muita luta e que merece sim ser valorizada. Não nos esqueçamos. A luta antimanicomial é uma luta por direitos humanos. É uma luta para que mudemos a maneira como pensamos saúde e adoecimento. E é, sobretudo, uma luta pela vida. Pelas vidas. Todas elas. Gostaria de dedicar esse texto e agradecer a todos os usuários do SUS que passaram pela minha vida e que modificaram a minha trajetória, que me ensinaram com as suas próprias experiências, sensibilidade, disponibilidade e afeto, a importância de defender o SUS e uma saúde pública de qualidade, a importância de não retroceder e de não desistir das nossas lutas, apesar de todas as dificuldades. Pessoas que seguem resistindo todos os dias e que não desistiram de lutar também por estes espaços, porque eles sabem, elas sabem, a importância de estar hoje num lugar como o CAPS e perceber as modificações nos tratamentos e ser tratados com dignidade, com respeito, com alegria e com afeto que todas essas pessoas merecem. Agradeço a vocês que passaram pela minha experiência de estágio e que transformaram a maneira como eu enxergava o SUS, como eu enxergava o que um transtorno mental poderia ser. E mudaram a definição de loucura que por tantos anos eu acreditei. Porque também não conhecia, porque também não tinha acesso para pensar de maneira diferente. Agradeço a vocês. E espero que saibam que essa luta é nossa. Porque vocês merecem o apoio da sociedade como todo e qualquer outro grupo que lute para existir e continuar existindo todos os dias. A vida de vocês é para mim um presente e eu sou muito grata pela experiência profissional e pessoal que eu pude ter a partir do contato com pessoas tão maravilhosas que merecem respeito, que merecem dignidade, que merecem ser vistas, escutadas, acolhidas e que merecem um SUS de qualidade, sem retroceder. Gostaria de lembrar ainda que a gente teme aquilo que a gente desconhece e que a gente só não defende aquilo que a gente desconhece a importância de ser defendido. Então que sigamos buscando, lendo, estudando, compartilhando com as pessoas a importância de defender estes lugares, esses espaços de saúde,
essas políticas de saúde que duramente foram conquistadas. E deixo aqui ainda algumas sugestões de filmes, como o filme de Nise da Silveira, No Coração da Loucura, o documentário sobre o Hotel da Loucura, que está disponível gratuitamente no YouTube, né? O documentário de Stamira, que também tem no YouTube, o livro O Alienista, em Instagrams como @Frente Saúde Mental, @Saúde Mental Pop Negra, @Saúde Mental Crítica e @Na Contramão da Razão, que são alguns dos Instagrams que estão se disponibilizando para trocar ideias com as pessoas sobre quais são essas portarias, como estão se dando esses desmontes e de que maneira nós todos somos afetados por todas essas violências que as pessoas com transtorno em saúde mental estão sofrendo, né, ao ver os seus espaços de saúde, as políticas de saúde que cuidam de si sendo revogadas com tanta violência. Que não desistamos dessa luta, porque ela é de fato sobre todos e todas nós e de todos e todas nós.